para todo mundo. Pode começar. Então tá ótimo. Boa tarde a todas, a todos. Começando aqui o evento Direitos da Personalidade e Reparações da Escravidão. Eu quero cumprimentar e agradecer aqui a presença da Ana Lívia Ribeiro, do Dr. Ademir José da Silva, da Maici Barbosa dos Santos, da Adriana Moraes e dos demais dos demais amigos aqui, amigas que estão assistindo e acompanhando o nosso evento, e o faço na pessoa. Estou vendo que a doutora Raquel Tamassia está aqui conosco, nossa diretora da CAASP, e que tem sido e tem feito um trabalho aí destacado na diretoria da CAASP e é advogada aqui em Campinas. Então, temos a honra de ter uma advogada de Campinas na diretoria da CAASP. Eu também cumprimento os nossos funcionários, colaboradores, parabenizo as comissões organizadoras desse evento importante e agradeço mais uma vez a Adriana, a doutora Ademir, a Maici, a Mariana, pelo evento, pela realização e por colocar os assuntos, esses assuntos que são tão importantes, tão caros para nós em pauta, né? O assunto da escravização, da verdade sobre a escravidão negra no Brasil. Tudo isso nós temos discutido e colocado em pauta aqui na subseção já há muito tempo, né? E a gente espera que com isso, primeiro, ninguém se esqueça dessa página triste do passado, para que a gente não repita ela no futuro, e também que a gente possa, ao longo do tempo, reparar esse erro histórico, esse erro que foi cometido na história do Brasil e do mundo, né? Então, eu acho que a gente tem essa dívida para reparar com quem passou por esse momento triste aí na página da história do Brasil e do mundo. Então, agradecer a vocês, desejar um excelente evento, também aqui deixar os cumprimentos do presidente Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da UAB de São Paulo, que pediu para transmitir um abraço a todas e a todos vocês, assim como de toda a diretoria da OAB Campinas, Luciana Freitas, Ivan Castrese, Cláudio Vieira e Paulo Braga, que também pediram para transmitir a vocês um abraço e desejar um excelente evento. Peço desculpas, eu estou numa outra reunião aqui paralela também, mas fiz questão de entrar aqui para cumprimentá-los e desejar um excelente evento. Então, muito obrigado mais uma vez, gente, um ótimo evento, e tenho certeza que daqui vão sair lições importantes sobre esse tema. Um abraço, muito obrigado, viu? Obrigada, nós que agradecemos, doutor. Muito obrigado, doutor. Bom, boa noite a todas e todos. Hoje, meu nome é Adriana Moraes, faço parte da Comissão de Direito Civil, da Comissão de Igualdade Racial e da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil. E hoje a Comissão de Direito Civil, em parceria com as comissões de Igualdade Racial e Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, nós vamos fazer um evento chamado Direitos da Personalidade e Reparações da Escravidão. Esse evento é muito importante para que nós repensemos o que nós chamamos de 13 de maio, Dia da Abolição Negra no Brasil, e que nós passemos, então, a refletir mais sobre o 14 de maio. O 14 de maio é o que tem as suas reverberações até hoje, e seus reflexos na vida da população negra. Então, por isso, hoje nós nos propusemos, a partir de um viés do direito, entender como e por que são necessárias essas separações ante nós chamamos de abolição conclusiva. E para isso nós vamos contar com a palestra do Dr. Ademir José da Silva e da doutora Ana Lívia Ribeiro, que farão suas contribuições para que nós possamos pensar melhor sobre o tema. Mas antes disso, antes de nós iniciarmos a palestra propriamente dita, nós gostaríamos de entoar o hino à negritude,
que foi composta pelo professor Eduardo de Oliveira. E é muito importante esse hino porque ele ressalta a ancestralidade, ele ressalta a identidade e a importância do negro no Brasil, a importância do reconhecimento do negro do Brasil. Então, vamos ouvir e refletir também, a partir desse hino, do que representa o negro no Brasil, o que representa o que representou esse pós-abolição para toda a população negra. Sob o céu cor de anil das Américas, hoje se ergue um soberbo perfil. É uma imagem de luz que em verdade traduz a história do negro no Brasil. Este povo em passadas intrépidas, entre os povos valentes se impôs, com a fúria dos leões, rebentando grilhões, aos tiranos se contrapôs. Ergue a tocha no alto da glória, que em herói nos combates se fez, pois que as páginas da história são galardões aos negros de altivez. Levantado no topo dos séculos, 1000 batalhas viris sustentou este povo imortal que não encontra rival na trilha que o amor lhe destinou. Belo e forte na tez cor de ébano, só lutando se sente feliz. Brasileiro de escol, luta de sol a sol para o bem de nosso país. Ergue a tocha no alto da glória, que em herói nos combates se fez, pois que as páginas da história são galardões aos negros de altivez. Dos Palmares, os feitos históricos são exemplos da eterna lição que no solo tupi nos legara Zumbi, sonhando com a libertação. Sendo filho também da mãe África, Aruanda dos deuses da paz, no Brasil este axé que nos mantém de pé vem da força dos orixás. Ergue a tocha no alto da glória, que em herói nos combates se fez, pois que as páginas da história são galardões aos negros de altivez. Que saibamos guardar estes símbolos de um passado de heróico labor, todos numa só voz bradam nossos avós: viver é lutar com destemor. Para frente marchemos impávidos, que a vitória nos há de sorrir. Cidadãs, cidadãos, somos todos irmãos, conquistando o melhor por vir. Ergue a tocha no alto da glória, que em herói nos
páginas da história são galardões aos negros de altivez. Ergue a tocha no alto da glória, que herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos negros de altivez. Eu acredito que a doutora Adriana deve ter tido algum problema de conexão, né? Bom, meu nome é Maici, eu sou da Comissão também de Direito Civil e aproveito o momento, então, para agradecer a presença de todos, especialmente da doutora Ana Lívia e do doutor Ademir, que são os nossos palestrantes de hoje. Temos muito a aprender e certamente a discutir aqui no dia de hoje. Eu vou passar já a palavra para o doutor Ademir, para que faça já as apresentações, e eu não sei como ficou acertada a ordem, doutor Ademir, se o senhor puder também já fazer a apresentação da doutora Ana Lívia, eu agradeço imensamente e já desejo a todos um excelente evento. Boa noite a todos e a todas, né? A doutora Adriana deve ter tido um probleminha aí, caiu, mas assim, isso ao vivo é assim mesmo, né? Então a gente, né, já estamos acostumados com essas questões. Então eu vou aqui, né, agradecer a parceria das comissões de direito, né, direito civil, aqui representada pela doutora Maici, né? E daqui a pouco a doutora Mariana deve estar aqui também, presente conosco. A Comissão de Igualdade Racial, né, da qual eu sou membro, a doutora Adriana também é membro, né, dessa comissão, que nossa parceira desse evento de hoje. E falo em nome da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, a qual eu presido. Então eu quero agradecer a presença da nossa conselheira estadual, aqui, responsável pela CAASP, a doutora Raquel Tamazia, que nos prestigia, né? Ex-presidente da nossa Comissão de Direitos Humanos, aqui muito bem dirigida, né? Então, e a doutora Ana Lívia, né, que é conselheira estadual também. Doutora Ana Lívia, a hora que a doutora Adriana chegar, ela está com o seu currículo aí para fazer a apresentação, tá? Mas, então, só agradecê-la, né? A doutora, acredito que também, eu não me lembro, mas a comissão que a doutora preside lá no Conselho. Eu estou na presidência da Comissão Permanente da Advocacia Assalariada e na vice-presidência da Comissão Especial de Direito Imobiliário. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu quero, né, em nome dessa comissão, né, nós hoje, né, vamos tratar desse tema tão especial, né, e que será, né, de acordo com a ordem que nós combinamos, né, foi que se a doutora puder fazer a parte inicial, né, trazendo sobre a personalidade, direito de personalidade, e aí depois eu falo um pouco sobre as questões da reparação. Né? Doutor Ademir? Oi, doutora. Se eu puder interrompê-los rapidamente. Claro. Só queria... A doutora manda, a doutora tem a chave. Boa noite a todos. Desculpem o meu atraso, tive um compromisso aqui de emergência de última hora, por isso que só estou conseguindo entrar agora. Estou até no carro, mas daqui a pouquinho eu paro para poder conseguir conversar com vocês com mais calma. Doutor Ademir,
Eu quero só agradecer mais uma vez ao senhor, à doutora Ana Vanessa, à doutora Ana Lídia por se disponibilizar a estar aqui conosco, à doutora Adriana, que eu estou vendo aqui, recebendo as mensagens, ela está com algum probleminha na conexão dela, mas que topou fazer essa mediação desse diálogo tão importante. O senhor sabe, a doutora Ana Vanessa também sabe, que essa parceria que a gente faz, eu peguei aqui a fala do senhor, né? Que é tão importante essa parceria, essa conversa, esse diálogo. E mais do que isso, esse recorte do direito civil, que é tão presente, né? Que é uma discussão extremamente atual, que a gente precisa dialogar, a gente precisa aprender, estudar, e precisamos de pessoas como vocês para que conduzam esse diálogo, que é tão necessário. Então, eu peço desculpa de ter interrompido a sua fala, doutora Ademir, mas era só realmente para poder mais uma vez e publicamente agora agradecê-los por essa amizade que a gente construiu nessas parcerias desses eventos que a gente vem fazendo juntos, né? E agradecê-los pela disponibilidade de estar aqui conosco. Ao senhor, à doutora Ana Lídia, à doutora Adriana e a todos os demais que nos ouvem e a doutora Ana Vanessa também. Então, eu quero registrar aqui o meu muito obrigada mais uma vez por terem topado esse evento, por estarem aqui conosco e desejar uma ótima noite, um ótimo evento para todos nós. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora. Agradecemos assim, e esse evento não será, né, o único, né? Será um de muitos, porque eu entendo que, na minha concepção, esse papel que a ordem exerce é um papel que a academia, né? A academia brasileira, a academia do direito nos nega, né? Infelizmente, nós temos essa lacuna, né? Se podemos fazer assim, tecer uma observação crítica, né? Não é crítica por crítica, mas crítica de uma necessidade, né? de uma falta que faz para todos. Isso aí não é só para aqueles que são atingidos, mas para todos os estudantes, né? Toda a academia, a formação. É uma lacuna, é uma coisa que não dá para a gente entender, né? Interpretar como algo normal. Com certeza, doutora Ademir, tem toda a razão. Então, acho que nesse sentido, como a doutora Adriana ainda não doutora Ademir, como a doutora Adriana não conseguiu, me diz uma coisa, vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos. Então, se o senhor me permite, eu estou aqui com o currículo da doutora Ana Lívia e vou fazer a leitura dele. É Lívia, doutora? É Lívia, não é? Lívia? Lívia. Isso. Doutora Ana Lívia Ribeiro é advogada, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Direito Notarial e Registral Imobiliário pela Escola Paulista de Direito, conselheira seccional da OAB São Paulo no triênio 2019-2021, vice-presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário e presidente da Comissão Permanente da Advocacia Assalariada, ambas da OAB São Paulo. Dona Ana Lívia, já sei que a senhora já foi muito bem recebida, mas reitero os votos, seja muito bem recebida na nossa subseção, ainda que virtualmente, mas pode ter certeza que tão logo possamos nos reunir novamente, nós estaremos aqui aguardando a doutora para um café conosco, viu? Muito obrigada, boa noite a todas e todos, um prazer imenso estar aqui nesse evento, ter a oportunidade de refletirmos sobre um assunto tão importante. Eu gostaria de cumprimentar a todos e todas na pessoa da doutora Raquel Tamazia, minha companheira de conselho, e que abrilhanta a CAASP, né, em uma das posições de diretoria. Então, é uma imensa alegria, um imenso prazer estar aqui na subseção de Campinas, e com certeza, quando for possível, será uma alegria estar presencialmente, mas por enquanto seguimos aqui no modelo virtual.
Então, para iniciar essa nossa discussão, né, em relação aos direitos da personalidade, né, nesse contexto da ideia de reparação, né, na perspectiva da escravidão, é importante compreender né, essa ideia de capacidade jurídica, de direito de personalidade, ele é atribuído a um sujeito, né, a um indivíduo que é titular de direitos, titular de deveres e obrigações. E no contexto histórico brasileiro, né, e aí tratando principalmente na perspectiva do século XIX, que é um século muito importante nessa perspectiva da legislação e dos fatos históricos que permitem que nós compreendamos a nossa realidade atual, os desdobramentos que nós temos hoje são muito em decorrência do que ocorreu durante o século XIX. A escravização, né, as pessoas escravizadas, elas não eram titulares de nenhum tipo de direito, né, e a partir do que era estipulado, né, na consolidação das leis civis de 1858, os escravos eles eram considerados bens móveis, né, semoventes. Então, a partir do momento que eles eram considerados bens móveis e semoventes, eles poderiam integrar aí contratos como bens acessórios de imóveis, né? Então, tratavam-se de mercadorias. Então, é muito importante essa informação, porque traz uma objetificação, né, das pessoas negras nesse contexto da escravização. Então, estamos tratando de objetificação ou coisificação, enfim, não existia aí, ainda que se tivesse uma diferenciação, né, da pessoa do escravo em relação a outros bens móveis, né, a seres inanimados, como a gente pode indicar, havia essa ideia e esse tratamento, né, pela legislação civil. E algo que eu gostaria de destacar aqui, que é algo que foi objeto da minha pesquisa no âmbito do mestrado, a partir do momento que as pessoas escravizadas, as pessoas negras escravizadas não eram titulares, não eram consideradas, né, enfim, pessoas, não eram titulares de direito, e por consequência um dos direitos envolvia aí a titularidade, né, a possibilidade de ser titular de direito de propriedade, por exemplo. Né? Então, e aí a minha pesquisa abarcou a propriedade imobiliária, né? Mas essa informação ela é importante porque a partir do momento que esse escravo ele é, enfim, né, um semovente, um bem móvel, ele não tem direitos aí, ele não vai acessar direitos da personalidade, né? Ou seja, a capacidade jurídica, a capacidade de agir, né? E a capacidade de ter aí a sua integridade física também garantida, tudo isso fica comprometido. Então, nós só temos aí uma mudança, mas também é uma mudança que precisa ser compreendida, né? Que consiste na abolição em 1888, em que há a libertação, então há a liberdade, não há mais a escravização. Contudo, há uma série de direitos que acabam não sendo atingidos aí apenas com a abolição, né? Então, é muito do que se diz em relação às medidas complementares, e mais do que isso, ainda que tenha se acabado com a restrição desse direito civil que corresponde à liberdade, né, e que nós também podemos trazer aqui numa nova construção, né, numa nova construção, eu digo, não na perspectiva de 1888, né, mas posterior da ideia do direito humano à liberdade, né, porque a liberdade é um direito humano. O que se identifica, por exemplo, é que em 1891, com a Constituição, né, que nós temos ali à época, ainda que todos, né,
né, fora do contexto da escravização, todos ali numa igualdade formal. Por exemplo, as pessoas negras, por uma consequência indireta, elas têm ali são privadas do direito a voto, né, do direito político a voto. Por quê? Porque há uma restrição na Constituição de 1891 que coloca que as pessoas analfabetas não poderiam votar, né? E nós sabemos que naquele contexto, em sua maioria, as pessoas analfabetas eram as pessoas negras, né? Era a população negra em sua maioria. Então, essa restrição, ela só vai efetivamente ser superada com a Constituição de 1988, que atribui a possibilidade de voto a todos, sem restrição em relação à perspectiva dos analfabetos. Então, essa, por exemplo, é uma indicação de que, sem prejuízo aí da possibilidade de fruição do direito civil, né, na perspectiva da liberdade, existiam outras restrições que acabavam por comprometer a fruição plena, né, e aí entendendo também direito civil também como direito à cidadania, que não era possível ser usufruída. E voltando ainda na perspectiva do século XIX, como todos sabemos, nesse contexto da escravização, além dessa indicação que eu coloquei, que eu trouxe, né, dos escravos poderem ser atribuídos aí como acessórios em contratos, era também muito comum se identificar aí a presença, né, em inventários, em testamentos, porque era algo que era transmitido, né, era transmitido entre as pessoas, porque havia aí essa ideia de mercadoria, tá? E nós sabemos que o processo de término, né, da escravidão, ou seja, esse contexto de abolição, ele foi gradativo, né? Tem aí o seu auge, a sua formalização em 1888, mas historicamente nós sabemos que existiu aí uma série de legislações que foram gradativamente abolindo aí, né, o sistema escravista, mas deixando bem claro que havia uma resistência muito grande a abolir esse sistema, porque nós temos que fazer essa indicação que era um sistema de exploração econômica, né? Então era um sistema de exploração de uma atividade ali que trazia ali um lucro, enfim, trazia ali um resultado. Então houve uma resistência muito grande com esse rompimento, né? E como que se daria depois ali a força de trabalho, ou seja, né, pensando em trabalho livre e assalariado depois disso. Então, é importante ter noção disso, e essa resistência, ela se exterioriza também pelo fato da ausência dessas medidas complementares que eu já mencionei, que não ocorreram. Então, existiu aí essa liberdade, né, essa liberdade formal, mas não tivemos aí medidas complementares. Medidas complementares podem ser compreendidas, né, pelo quê? Então, a possibilidade de ser integrado naquela nova sociedade que passou a surgir, que era uma sociedade, né, que nós podemos dizer sociedade de classes, mas, ou seja, essa força de trabalho, como integrar essas pessoas nessa força de trabalho, sendo assalariadas ou livres, né? Então não houve essa integração efetiva, o acesso à propriedade, que aí é objeto da minha pesquisa. Então, ainda que, como foi colocado aí no hino, né, a negritude e a presença aí de André Rebouças, que foi uma figura importantíssima no movimento abolicionista e elaborou um plano econômico, um plano de desenvolvimento econômico nacional. Obviamente que dentro da perspectiva que ele tinha, que era um ideal liberal, mas fundado no
trabalho, no desenvolvimento e na propriedade. Então, ele trazia ali uma ideia de distribuição das terras, né? De distribuição das terras entre a população negra liberta, entre os trabalhadores nacionais, com o objetivo de desenvolvimento nacional. Obviamente que essa ideia foi rechaçada, ela não foi nem, enfim, Joaquim Nabuco chegou a levar aí para o Senado, né, para o parlamento, essas discussões, mas isso obviamente que não foi acolhido e foi pouco discutido, mas obviamente por conta de bater de frente com interesses muito evidentes ali, porque nós sabemos, né, que a nossa estrutura fundiária, ela é calcada em latifúndios, ela é calcada em grandes propriedades e numa concentração de terras, né? Então, essa medida complementar em si não foi adotada. Além disso, o próprio acesso à educação, que nós sabemos que existiam ali legislações no período colonial e do Império que vedavam, né, o acesso da população negra à educação, ainda que não vedasse diretamente com o passar do tempo, a própria sociedade, né, a forma de comportamento vedava aí o acesso, dificultava o acesso dessa população à educação. Então, todas essas medidas não ocorreram e isso teve impacto e foi se transformando ao longo do tempo, e nós temos aí repercussões, né, que foram se transformando e acabam estando presentes ainda hoje. Temos aí muito que evoluir para pensarmos aí no que nós chamamos de igualdade material, né? Temos uma igualdade formal, mas não temos uma igualdade material. Então, ausentes essas medidas complementares, é importante só voltar um pouco no que diz respeito ao século XIX, para indicar algo bem importante com relação a essa ideia né, de coisificação ou do entendimento das pessoas negras escravizadas como mercadorias. Em 1850, nós temos aí uma série de legislações muito importantes, mas a que eu destaco aqui é a Lei de Terras. E nessa Lei de Terras nós temos aí a mercantilização da propriedade da terra no Brasil, ou seja, a partir dessa legislação, as propriedades, né, a terra, ela passou a ser, ela só poderia ser adquirida por meio da compra e venda. Até então, nós tínhamos um sistema de posse, né, um sistema de concessão, do que a gente conhece como as sesmarias, as capitanias hereditárias, que é um modelo que foi trazido aí de Portugal, aqui para o Brasil. Então tudo era a título de posse, tudo nessa perspectiva, né? E por que isso acontece em 1850? Isso acontece em 1850 não por acaso, porque havia aí uma pressão, né? O Brasil estava sendo pressionado a acabar com o tráfico negreiro, né? O tráfico de escravos. E nós temos ali a lei de 1831, né, que é aquela indicação, né, que nós conhecemos popularmente, né, para a lei para inglês ver, que não pega, e depois nós temos o indicativo em 1845, quando de fato ocorre aí o fim do tráfico negreiro, o tráfico de escravos. E a movimentação da Lei de Terras é exatamente para fazer uso daquele capital, né, porque o tráfico negreiro era muito rentável. Então, aquilo que passaria a não existir mais com esse tráfico de escravos, aquele capital ser transferido para a terra, ou seja, dei valor à propriedade para que eu não perca, né? Porque a partir do momento que o tráfico negreiro já não traz essa possibilidade de ganho, né? E eu vou ter que fazer uso
daqueles escravos internos, eu invisto, dou valor à propriedade, dou valor à terra, restrinjo, porque poucos poderiam ter acesso à terra a partir da compra e venda, né? E já há uma cláusula, inclusive na lei de terras, que limita o acesso também dos imigrantes a essa propriedade, porque já se pensava ali, né, em quem que substituiria a mão de obra das pessoas negras escravizadas. Os imigrantes, né, em sua maioria europeus, mas não somente. Então, há toda ali um ideal que essa legislação que de 1850 traz, e restringindo também, obviamente, o acesso à propriedade das pessoas negras que, em sua maioria, né, aqueles que não alforriados, nem poderiam ser titulares de direitos, né, não tinham nem, não eram considerados sujeitos, tampouco seriam considerados titulares de direito, como direito à propriedade. Então, nós temos todo esse cenário, né, e toda essa restrição de acesso, né, a direitos, e aí falando de direitos civis, né, desse direito de personalidade, que num primeiro momento se rompe em 1888 com todo esse cenário que eu já trouxe, de dificuldade, né, e aí sem contar também, faço só uma breve indicação, toda a questão também na esfera do direito penal que nós temos, né, com a criminalização de costumes e hábitos da população negra, como a capoeira, ou também a criação da lei da vadiagem, né, que acaba também impactando essa população negra no pós-abolição, né, que acaba não encontrando uma atividade laboral, né, ou então mesmo acaba vagando pelas ruas também, em decorrência do próprio excesso daquele trabalho que era um trabalho compulsório, que foi realizado por muito tempo. Então, temos também todo um contexto de legislação penal que acaba atingindo a população negra. Então, além dessa ausência, né, de direitos, e aí é importante se indicar que as pessoas escravizadas, elas apareciam na legislação, ou na legislação civil, na perspectiva de mercadoria, e na legislação penal, né, com o objetivo de penalizar eventualmente comportamentos tidos como inadequados, né, pelos proprietários de pessoas escravizadas, né. Só em 1888 que nós temos aí a superação da questão da liberdade, de acesso a esse direito civil, né, da liberdade, contudo ainda muito restrito, e, como eu disse, na Constituição de 1891 vem essa restrição também colocada, né? E sem prejuízo da evolução da legislação civil, né? Temos o Código Civil de 1916 e todas as peculiaridades que nós verificamos nos assuntos peculiares. E aí, trazendo novamente para o âmbito da minha pesquisa, por exemplo, o acesso ao direito de propriedade da população negra, obviamente que vai passar por esse local que foi impactado por aquela restrição que ocorreu no século XIX, por todo o período de escravização, né? E aí, adicionando a tudo isso, é muito importante indicar que isso se intensificou no século XIX, que é a propagação das teorias raciais, ou do racismo científico, que nós sabemos. Então, essa ideia de existir uma hierarquia entre as raças, né? Então, a ideia de que a origem africana e tudo que vinha nesse contexto da África era inferior, né? Era inferior em relação ao contexto europeu, né? Então, isso impacta também como a população negra ela é vista, né? E aí, essa ideia de teorias raciais, elas se consolidam nas faculdades de medicina e nas faculdades de direito. E nas faculdades de direito, nós temos também
esse desenvolvimento, né, do contexto da medicina legal, na ideia que nós temos, né, que nós do direito acabamos tendo contato com aquela ideia, né, de Lombroso, do perfil do criminoso. Temos aí o contexto de estudo de crânios, querendo, enfim, buscando indicar que existia uma diferença entre as raças, não é? E que havia uma inferioridade por parte da população negra que vinha desse contexto, né, da origem da África. Então, todo esse contexto da personalidade, né, dos direitos de personalidade que vão sendo construídos, são permeados por toda essa ideia de teorias raciais, né? E isso vai se transformando, tem uma transformação ao longo do tempo, né? Então, não dizendo que nós temos aí o mesmo racismo que nós tínhamos no século XIX, porque isso foi se transformando. Contudo, há uma raiz nisso e não é diferente que nós identificamos condutas de discriminação racial, né, de injúria racial ou de racismo com indicativos fazendo menção a macaco, enfim, por toda essa origem, por toda essa questão das teorias raciais e do racismo científico, né, que traria aí essa ideia de que havia uma origem diferente em relação entre as raças. Então, é importante destacar que quando nós falamos na ideia de racismo, de raças, nós estamos falando de uma construção social, porque nós sabemos que, biologicamente, não existe diferença entre... existe apenas uma raça, a raça humana, e não existe uma diferença biologicamente falando. Nós temos a mesma composição e é assim que funciona. Contudo, nós temos que, quando nós tratamos de raça, de racismo, nós estamos falando numa perspectiva de construção social, porque a partir do momento que nos identificamos e temos aí, nos identificamos como pessoas negras, há uma consequência, né, ao impacto em relação às nossas vidas, assim como também uma pessoa que se identifica como branca, há também impactos que são vividos em relação a essas pessoas. Então, é importante, fiz essa ponderação para indicar que os direitos da personalidade passam também por todo esse contexto histórico, passam por esse entendimento de que essa origem, esse contexto histórico nacional indica, né, nós podemos dizer que a sociedade brasileira ela é racializada, ou seja, ela é dividida entre raças. Então, ainda que se tenha tido um discurso, né, que aí esse é um outro momento que surge principalmente na década de 30, da ideia de que nós temos uma harmonia entre as raças, é o que é chamado de democracia racial. Isso, na verdade, foi um discurso que foi construído porque sempre tivemos tensões raciais e sempre tivemos aí essa sociedade racializada, né? Em que realmente, na percepção da sociedade, ainda que a legislação, ainda que nós tenhamos uma igualdade formal, há essa ideia da sociedade que há uma hierarquia e que as pessoas negras, elas seriam, nessa perspectiva racializada, seriam inferiores por todo esse contexto histórico que foi colocado. Então, quando nós falamos, né, e foi muito bem colocado aqui, no 14 de maio, ou seja, né, no dia seguinte à abolição, é compreender todo esse cenário, né, essas ausências de medidas complementares, todo esse contexto, né, de desvalorização dessa população que, né, por muito tempo, por séculos, foi escravizada e contribuiu, né, com a construção do país e não teve essa igualdade de oportunidades. E isso foi repercutindo ao longo do tempo, né, e aí trago novamente para a minha pesquisa que eu fiz. Então, o acesso à propriedade é atingido e isso
nós podemos identificar hoje a partir da ocupação, né, que em sua maioria a população negra faz, nas cidades brasileiras, que em regra, em sua maioria, está condicionado aí aos locais periféricos, com ausência de infraestrutura, né, de equipamentos públicos básicos. Isso também nós podemos identificar com a própria na própria pandemia, né, qual a população que é mais afetada pelo coronavírus, e também que tem pouco acesso, né, à saúde pública, e inclusive também à vacinação. Então, tudo isso são consequências desse sistema, né, de desse contexto histórico, né, como foi dito aqui, é muito importante que o direito ele consiga olhar, né, ele consiga identificar essas nuances, esse contexto histórico, para que ele consiga efetivamente, a partir, né, do que o direito ele é compreendido, ele pode ser compreendido como um mecanismo de transformação social, para que ele possa conseguir cumprir essa função, né? E como o doutor Ademir bem disse, nós temos aí, felizmente, construções aí dentro do mundo acadêmico que já há muito tempo, né, temos isso, mas vejo que vem crescendo essa possibilidade do mundo acadêmico no contexto do direito trazer assuntos, né, como esse para discussão e seguir, né, ainda que use elementos de caráter interdisciplinar, como eu realizei na minha pesquisa, porque é impossível tratar de um tema relacionando direito civil e racismo estrutural, temos que tratar de aspectos históricos, né, mas não só históricos, sociológicos, econômicos, mas também jurídicos. Então, passar pelo direito de propriedade, que foi no caso a minha pesquisa, né? Tratar da propriedade privada imobiliária, mas também tratando, né, como consequência do direito de personalidade relacionado ao direito de propriedade, fazer com que o direito se comunique com os problemas sociais, né, e que ele tenha uma aplicação mais justa. Então, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade e espero ter contribuído para o debate aqui nesse evento. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos muito, doutora Ana Lívia. Desculpe não ter podido ficar na primeira parte da sua explanação, mas é uma aula incrível que traz para nós grandes reflexões sobre a questão da propriedade, da distribuição, da necessidade de uma reforma, né, de uma reforma ali para urbanística, para que nós possamos dar a quem de direito, o direito à cidade, direito de propriedade, e a partir dessas reflexões do pós-abolição. Eu sempre digo que a história bem contada e verdadeiramente contada, ela faz com que a gente modifique o futuro, né? Então, a partir desse olhar acadêmico, não só acadêmico do direito, mas o acadêmico da sociologia, interseccionalizada com o direito, esse olhar interdisciplinar é muito importante, porque o direito ele é muito engessado em si mesmo, e a sociologia traz essa leveza para nós analisarmos o todo, para nós analisarmos os pontos nevrálgicos que nos levam a essa estrutura, né, que nós montamos hoje. Então, essas reflexões que a doutora fez foram muito importantes e daria aqui umas 5, 6 palestras, né, doutora, né, para nós refletirmos sobre a questão do nome, enquanto direito da personalidade, que se resvala na questão do direito da propriedade. Enfim, se nós ficarmos aqui elencando, nós vamos ter vários pontos aí para serem analisados. Mas muito obrigada
por essa brilhante aula. Dentro do que a doutora falou, nós sentimos, tudo isso acontece pela falta de políticas públicas contundentes para sanar todo esse déficit, toda essa mazela, né, do pós-escravidão. E é isso que nós vamos falar agora um pouquinho com o doutor Ademir, que é o nosso próximo palestrante. Vou passar aqui para vocês o currículo do doutor Ademir. Doutor Ademir José da Silva, que é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, especialista em Direito Público, no tema Ações Afirmativas do Estatuto da Igualdade Racial da Escola Federal de Direito de São Paulo, é especialista em Direito Tributário e Econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp. É presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, da OAB Campinas. É presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB Campinas. É membro coordenador da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, da OAB São Paulo. Membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo e da OAB Campinas também. É membro consultor da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra junto ao Conselho Federal da OAB e é diretor-secretário jurídico do Congresso Nacional Afro-Brasileiro. E agora nós vamos ter a honra de ouvi-lo falar um pouquinho sobre as separações no pós-escravidão. Por favor, doutora Ademir. Mais uma vez, né, eu quero, né, aqui parabenizar a doutora Ana Lívia, que a doutora Ana Lívia facilitou extremamente, né, a minha fala aqui. Foi uma alegria, viu, doutora Ana Lívia? Sabe, essa aula magna que a senhora nos deu hoje. E tenha certeza que não será a última, né? A senhora terá a oportunidade de vir pessoalmente a Campinas ou virtualmente em outros momentos para nos dar esse prestígio, né, de discutir esse assunto tão caro. E me cabe, neste momento, né, buscar os antecedentes, né, desse momento que a doutora colocou, né, o que originou os primeiros passos de termos os negros aqui no Brasil. Então, eu volto lá em 1452, onde, antes desse período, a escravização conhecida no mundo, a escravidão conhecida no mundo, era a escravidão por guerra ou por dívida. Mas essa escravização de povos, de um povo pela cor da sua pele, origem de um continente, nós tivemos, né, uma coisa sui generis a partir de um documento chamado Bula Papal Dum Diversa, publicada em 1452 pelo Papa Nicolau V, à época sumo pontífice da Igreja Católica Apostólica Romana. E essa bula, ela foi dirigida ao rei de Portugal, Afonso V, e que dava os seguintes poderes, no trecho que vou aqui, né, trazer para nós. Nós lhes concedemos, por estes presentes documentos, com nossa autoridade apostólica, plena e livre permissão de invadir, buscar, capturar e subjugar os sarracenos, e pagãos e quaisquer outros incrédulos e inimigos de Cristo, onde quer que estejam, como também seus reinados, ducados, condados, principados e outras propriedades, e reduzir suas pessoas à perpétua escravidão, e apropriar e converter em seu uso e proveito, e de seus sucessores, os reis de Portugal. Em perpétuo, os reis de Portugal em perpétuo,
os supramencionados reinados, ducados, condados, principados e outras propriedades, possessões e bens semelhantes. E em 8 de janeiro de 1554, esses poderes foram também estendidos aos reis da Espanha. Então, nós tivemos o Brasil, os portugueses chegaram no Brasil em 22 de abril de 1500. E aqui encontraram aproximadamente 3 milhões de nativos que moravam aqui, que cultivavam essa terra, né, e que viviam em harmonia. E já em 1534, se tem notícia de ter chegado os primeiros escravizados. Uma correção que nós buscamos aí a título de reparação é que quando se estuda no Brasil, quando se estuda na aula de história que se estuda a escravidão, então parece o professor faz uma aula contemplativa. Os escravos eram assim, assado, como se fosse uma coisa tão, sabe, como se estivéssemos contemplando o pôr do sol ou contemplando a lua, como se fosse uma coisa assim muito dócil. E na realidade foi produto de um sequestro que durou quase 400 anos e teve uma movimentação de pessoas em idade produtiva de aproximadamente 8 milhões de pessoas, dentre as quais 30% morreram no tráfico, né, no transatlântico. Morreram ou por doença ou por suicídio. Então, isto e, acima de tudo, o continente africano tem 55 países, aproximadamente 1.700 línguas, né, etnias, e uma diversidade muito grande geográfica, de línguas, de povos. E chegavam aqui sem direito a nome, sem direito à língua, sem direito à religião e sem direito até à música. Então, essa massa, dentro do povo brasileiro, formado por, chamado de três raças, os indígenas, os nativos, os negros e os brancos de origem europeia, na realidade, os nativos já estavam aqui e os negros que aqui chegaram não são considerados imigrantes. Nós não temos status de imigrantes. Se qualquer negro no Brasil, produto desse processo de escravização, não sabe de qual parte da África, do continente africano, que saiu. E que saiu, não sabe de que povo que pertencia, a não ser que faça, por sua conta própria, um trabalho reverso de buscar, hoje já tem empresas nos Estados Unidos que fazem esse processo, né? De buscar, através do DNA, descobrir a origem de qual localidade, qual povo do continente africano se pertence, é a sua ancestralidade. Mas, né, pensando nessa perspectiva de reparação, esse rescaldo, né, essa narrativa já demonstra aquilo que devemos, né, qual o caminho que devemos trilharmos para buscarmos essa reparação. A doutora Ana Lívia nos trouxe aqui, sabe, com muita propriedade, e que vai facilitar a minha fala, porque nos trouxe as leis como o Estado, o Império legislou. Portugal tinha uma legislação penal aplicada que não aplicava lá para os seus nativos. Essa legislação, as ordenações manuelinas, essas ordenações, elas eram aplicadas fora, né, chamado além-mar.
Então, era uma legislação penal que o crime cometido, a busca da liberdade, era a pena de morte. Pena de morte. E também era o terror das pessoas que tentavam buscar a liberdade. Tanto é que a gente tem o Quilombo de Palmares, que durou 100 anos, foi a maior resistência. Lá durou de 1895 a 1695, praticamente 100 anos. Maior resistência, e ali foi a primeira experiência de convivência, de liberdade nas Américas, onde convivia negros, indígenas e alguns portugueses que deserdados ou deserdados e judeus. Então tinha essa convivência tranquila. Infelizmente, isso, foram dizimados. Aqueles que não morreram suicidaram, porque Portugal teve 14 expedições para tentar acabar com o Quilombo de Palmares. A doutora já trouxe aqui para nós a lei da educação, em 1837, que proibia aos negros de aprender a ler e escrever, e a lei da terra. Mas, naquele período, o cenário era um cenário em que existia, muitos negros já tinham propriedade. Já tinha propriedade até de acordo com aquilo que a doutora nos trouxe. Através das posses que eles cultivavam, aqueles que tinham já adquirido comprado a sua liberdade, através da sua carta de alforria, já tinha propriedade. Mas o que aconteceu? Essa lei travou e deu ao Exército Brasileiro, o governo brasileiro deu ao Exército a missão de capturar essas pessoas e reaver essas terras. Pegar essas terras de volta. Então, naquele momento já começou esse processo de não ter para onde ir, mesmo aqueles que já estavam, que já tinham conseguido a sua liberdade. Mas, paralelamente, o governo brasileiro fornecia incentivos para que viessem povos do continente europeu. Ofereceu oportunidade de poder aprender a ler e escrever, falar a sua língua, cultivar as suas religiões e, inclusive, vinha com um subsídio. Além de direito à terra, também vinha com subsídio, um incentivo do governo. E foi graças a isso que nós tivemos as colônias, colônias no Rio de Janeiro, tem em várias cidades aí do Rio de Janeiro, tivemos essas colônias, tivemos os povos do Paraná, no sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que vieram os povos, e a partir de 88, nós tivemos um grande incentivo. Quando o governo brasileiro viu que não podia mais importar os escravizados do continente africano, então começou a legislar, a advogar para trazer europeus, de forma que não... O que aconteceu no 13 de maio? 13 de maio foi aquela lei com apenas 2 artigos, embora tenha sido uma luta da comunidade e dos abolicionistas naquele momento, isso não foi, não foi uma dádiva, foi uma conquista, mas uma conquista apenas pela metade. Evidentemente que a cidadania, quem não tinha, como a doutora colocou, até aquele momento, a população negra estava ali dentro no direito civil, estava naquela caixinha lá de bens. Inclusive, na classificação, os negros apareciam, os escravizados apareciam depois dos semoventes. Então, os semoventes estava classificado num patamar e abaixo dos
dos semoventes, os negros. Mas, voltando a pensar, e tivemos uma dicotomia, voltando a 1850, é importante que o Brasil foi para a Guerra do Paraguai em 1850. A Guerra da Tríplice Aliança, onde tinha Uruguai, Argentina e Brasil contra o Paraguai. Essa guerra durou 10 anos. E aí, os negros, para a guerra, não eram objetos. Então, era sujeito de direito. No lugar de cada filho de senhor, ia 3 escravizados, com a promessa de que, se voltasse da guerra, chegando aqui, receberia a carta de alforria. 30% perdeu, 30% acabou não voltando, porque morreram. Um terço desse povo morreu na Guerra do Paraguai. Mas os que voltaram também não receberam a carta de alforria, porque o Brasil já não mais não podia, porque não tinha mão de obra o suficiente. Então, não cumpriu essa promessa. Partindo disso, nesse período também, nós tivemos o governo brasileiro imperial, naquela época, em 1855, pediu ao maior jurisconsulto brasileiro, Augusto Teixeira de Freitas, que elaborasse um Código Civil, porque nós tivemos, em 1824, a Constituição, que não falou nada sobre a escravização, apenas que tivesse um artigo, e parece que o artigo 170 lá, que falava que estava proibido o açoite, mas não tocava mais no assunto. O Código Penal, que veio em 1830, ele reafirmava toda a questão do açoite. E aí, nesse código que foi encomendado por Teixeira de Freitas demorou 3 anos para elaborar esse código. E quando ele apresentou o projeto de código, ele disse que não tinha considerado os escravizados, que era a maioria da população brasileira à época. Ele não tinha considerado naquele código. E aí, questionado, ele disse que faria como nota de rodapé desse anteprojeto de Código Civil. E isso foi uma discussão que acabou não saindo esse anteprojeto de Código Civil. Esse anteprojeto de Código Civil foi discutido no IAB, Instituto da Advocacia Brasileira, criado por Marquês de Acaiabe em 1843, um negro. E esse instituto, hoje, ele está com 178 anos. E a Comissão da Igualdade Racial desse instituto, esse instituto por muitos anos, inclusive a época do instituto, Luiz Gama não pôde frequentar não entrou nesse instituto, porque Luiz Gama não era considerado, eles não o consideravam como advogado. No entanto, ele libertou aproximadamente 500 escravizados naquela época. E era o rei, o autor das chamadas ações de liberdade. Essa questão que a doutora Ana Lívia nos trouxe, como os inventários, então teve muitos inventários que as famílias deixavam os escravizados, às vezes falava que quando morresse, os escravizados estariam livres, mas os herdeiros não obedecia esse mandamento do testamento. E aí Luiz Gama foi uma peça-chave nesse processo. Com esse rescaldo, a gente percebe uma omissão aqui da nossa legislação e principalmente do nosso direito civil. E como, para a gente aproveitar o nosso tempo e dar a oportunidade para a discussão, em todas as constituições brasileiras, nós tivemos, eu estou aqui com a coletânea das constituições,
Desde a Constituição de 1824, passando pela 1891, que foi a primeira da República, 1934, 1937, 1946, 1967, 69 e a chamada Constituição Cidadã de 1988, nós temos lá aquele artigo que diz: todos somos iguais perante a lei, sem distinção de sexo, de cor, de raça, todos somos iguais. Mas nenhuma delas, como a doutora bem diz, direito apenas formal, não o direito material, né? O direito material nós nunca tivemos. A Constituição de 88, ela já trouxe um movimento, né? Então ela nos traz, aqui no seu artigo 3º, ela nos convida, né? Nos orienta, nos determina o que nós, enquanto cidadãos, enquanto operadores do direito, devemos fazer para chegarmos a essa igualdade material. Então, ela nos coloca, artigo 3º, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E o inciso 4º, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, nos traz aqui um comando, né, de como nós devemos construir este país. Como nós devemos. E, assim, já partindo para próximo do encerramento da minha fala, nós tivemos, só na década de 90, que o nosso país, o governo brasileiro, reconheceu que temos realmente um problema de racismo, e hoje a gente classifica esse racismo como racismo estrutural. Esse racismo e que está aos olhos de todos nós. Bastamos olhar as nossas entidades, a nossa própria casa, né? A nossa ordem, onde a ausência feminina na sua direção, a ausência das mulheres e dos negros é uma coisa, né, assim, marcante. Né? Falando um pouquinho de instituições, a nossa subseção, nós tivemos apenas uma mulher que foi presidente, né? Uma mulher branca. Tivemos Associação Comercial e Industrial de Campinas, que tem 200 anos, tivemos apenas uma mulher, né? Uma mulher também branca, que foi presidente. Né? E se pegarmos a Câmara Municipal, e em a maioria das câmaras municipais, nós vamos ver as galerias dos seus presidentes, as galerias das nossas prefeituras. Então, a gente percebe essa completa ausência. Né? E isso justifica a existência de uma comissão da verdade sobre a escravidão negra no Brasil, que é o único órgão no Brasil, a Ordem dos Advogados, né, com todas as suas dificuldades, né, que as instituições têm, mas é o único órgão oficial que está, né, há 3 gestões, desde 2014, vem discutindo reparações, através de suas comissões da verdade. E agora também a Comissão da Igualdade, e de onde foi o ponto, o marco crucial para que possamos buscar essas reparações. Foi a convenção que nós tivemos das Nações Unidas em 2001, em Durban, onde ficou ali, né, determinado que os países que se utilizaram desse processo de escravização deveriam desenvolver políticas de reparações. Essas reparações, como o doutor Daniel também colocou aqui na nossa abertura, são reparações
não são pagamento de dívidas, porque a dívida, o crime que foi cometido, e hoje, né, está determinado pelos ordenamentos jurídicos aí, os tratados internacionais, e já tem uma consciência formada e grupos de advogados discutindo nos Estados Unidos, na Europa e no continente africano e no Brasil também, na América Latina, a questão das reparações. Então, essas reparações, elas são reparações históricas, mas tem reparações que aí é um contexto que em cada momento, em cada localidade vai ter um tipo, né, uma busca de reparação. Mas uma das coisas é para que nunca mais isso volte a acontecer. E eu entendo que quando nós, um dos itens que nós podemos buscar, inclusive, é criminalizar e buscar até no campo de reparação formal, aí é essa busca da identidade, né? Que o Estado brasileiro, que a Igreja Católica, que Portugal custeie essa busca de onde nós viemos, sabe, de onde somos, e além de outros tipos de reparações que podemos buscar. Então, eu encerro por aqui a minha fala, né, para termos oportunidade de podermos responder as perguntas. Se é que há tempo, doutora Adriana. Há tempo, sim, doutora Ademir. Muito obrigada por essa brilhante explanação. É muito rica essa sua fala. Esses apontamentos foram muito importantes, sobretudo queria só destacar alguns pontos, doutora Ademir, quando o senhor fala sobre os verdadeiros heróis e abolicionistas, que são sempre esquecidos na nossa história, sobretudo quando falam no 13 de maio, né? Eu gosto de lembrar sempre de um trecho de um samba, né, que diz que essa liberdade não veio do céu nem das mãos de Isabel, né? E ela veio a partir de muita luta, de muitos negros, de muitos Luiz Gama, Esperança Garcia, muita gente negra que lutou para que a liberdade acontecesse, né? A princesa Isabel formalmente aboliu a escravidão, mas a luta tem sangue negro ali, que muito sangue negro foi jorrado por essa luta abolicionista. Então é importante que a gente lembre desses heróis, desses personagens que contribuíram para que a gente pudesse estar aqui hoje falando sobre o 13 de maio e o 14 de maio, sobretudo, né, e sobre as consequências, né, desse dia 13 de maio. E sobre um outro ponto importante foi a questão da identidade, doutora Ademir. Essa busca a partir da reparação dessa identidade, de onde viemos, quem somos, para que nós possamos nos entender. E a população negra foi alijada desse direito à identidade, que é muito caro a todos, né? Quem aqui, os que estão aqui nos acompanhando, não gosta de dizer: a minha família veio de tal país, tem uma linhagem assim, 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 e nós temos, enquanto tradição, fazer isso, 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 desta forma. A população negra, infelizmente, não tem, no Brasil não tem essa possibilidade, porque foi retirada essa identidade, foram retirados os nomes. Então, essas reflexões hoje foram riquíssimas, doutora Ana Lívia, doutora Ademir. Então, muito obrigada por nos dar essa aula. Quem tiver perguntas, por favor, quiser abrir a câmera e o microfone para fazer a pergunta, fique à vontade. Ou então, se preferir, pode colocar a pergunta no chat. Então, as perguntas estão abertas as perguntas agora. Tem alguém já? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer algum questionamento ou algum apontamento?
Ninguém? E a Bárbara Almeida. Se o doutor Ademir estava falando, acho que o microfone dele está desligado. Tem o Marcelo Ribeiro, o Alfredo, do CNAB, doutora Raquel, estamos aqui para ouvi-los. Tem uma pergunta já, doutora Ademir e doutora Ana Lívia. A Bárbara Almeida está perguntando que ano foi a convenção. A convenção... A convenção de direitos... essa de Durban? Uhum. 2001. Isso. Importante também, né, só enquanto as perguntas não chegam, um pouquinho antes de Durban, nós tivemos aqui um prenúncio, né, de manifestação para que esses direitos surgissem, que foi a Marcha Zumbi 95, que foi o início, né, desses debates sobre as questões de reparação a partir de ações afirmativas, a partir de cotas. É sempre importante a gente lembrar desses fatos. 300 anos da escravidão. Exatamente. Exatamente. Essa grande marcha foi um grande divisor de águas, porque o governo brasileiro, em 93, ele reconheceu, né? A época era Fernando Henrique Cardoso, numa conferência em Haia, e onde o Brasil foi questionado, e ele disse que realmente o Brasil tinha essa questão a ser resolvida, mas que nunca o Estado brasileiro tinha assumido essa culpa, né? Essa questão. Nós temos uma pergunta, Alfredo, levantou a mão, pode abrir o microfone. Alfredo, fechado o seu microfone. A tecnologia me atrapalha um pouco, mas eu queria começar, primeiramente, parabenizando a vocês, em especial ao nosso grande professor, doutor Ademir, por essa iniciativa. Acho que nada melhor do que uma sexta-feira, depois do dia 13, no dia 14, diferentemente de 1888, é o dia de hoje, a gente está aqui discutindo essa questão, tendo essa aula de conhecimento da nossa história. Isso me brinda, me deixa muito orgulhoso de estar aqui no meio de vocês, certo? Ouvindo aí a doutora, se me permite, Ana Lívia e o doutor Ademir, certo? Assim como a Adriana também. Isso é muito importante. Ter iniciado o hino da negritude, eu acho que foi fundamental. Eu acho que quero parabenizá-los, porque esse é um hino que está no poder, do domínio público, certo? Então, deve ser usado utilizado em todas as aberturas de eventos da negritude. Então, eu quero parabenizá-los duas vezes, uma pelo evento e outra pela abertura que eu vi com o hino da negritude, cantado principalmente por aquele que me antecedeu na presidência, fundador do nosso glorioso CNAB, professor Eduardo de Oliveira. Eu o considero como um ícone do movimento negro no Brasil, que começou com seus 16 anos e morreu com 97 na luta em defesa do combate ao racismo, galgando aí dias melhores para a questão da negritude brasileira. Morreu ali, antes de morrer, praticamente no caixão, quase para o caixão, mas deixando esse legado para nós. Agora, eu queria só aqui, eu não sei se é uma pergunta, mas fazer o sumário dentro do que foi colocado, essa questão do tempo que nós temos, tá certo? Da negritude, da escravidão. Veja bem, eu tenho 64 anos de idade, né? E eu, voltando para trás, assim, eu tenho meu pai e meu avô. Depois do meu avô, já estava dentro da senzala. A minha avó, eu conheço a minha bisavó, mas eu pego o documento do meu avô, não tem pai. E minha avó, minha bisavó, minha avó, é uma negra muito bonita. Então, eu considero que o meu bisavô tenha sido um português da Casa Branca, da Casa Grande, certo?
isso que foi colocado aí de buscar lá quais são as nossas origens é uma coisa que me toca muito. Tenho muita vontade de saber de onde a gente vem. Né? Então, é uma situação que nós, os negros, nós somos descendentes de pessoas que foram escravizadas. Elas saíram da África forçada, como foi bem dito aqui, certo? Nós não tivemos oportunidade de falar, não, vamos para o Brasil, olha que maravilha. Fomos laçados a muitas situações, até pela própria, diríamos, pelos próprios negros lá da África, nós éramos povos ricos, né? Mas que, infelizmente, escravizavam os próprios negros, tem essa história também, mas eu diria o seguinte, que nós não viemos aqui, como veio português, como veio japonês, como veio italiano, que, como vocês colocaram, vieram aqui já detêm terras. Nós, inclusive, quando saímos das terras, abriram as porteiras no dia 13 de maio, né, de 1888, nós ficamos sem saber, né, o que fazer. O que fazíamos os negros até pouco tempo atrás era encanador, passava a roupa, tá certo? Lavava a roupa, passava a roupa, que era o que se fazia lá dentro das fazendas. E fazia plantio. Era uma situação difícil para nós. Até porque tem as favelas fruto disso daí. Eu quero perguntar, mais objetivo, perguntar uma questão para os meus expositores. O que vocês acham, como é que vocês encaram a questão do 13 de maio, certo? Porque no movimento negro diz que é a falsa liberdade, a falsa abolição. Nós sabemos, eu tenho certeza, pelo que foi dito aqui também, e eu comum, vocês disseram, que é o seguinte, o 13 de maio só existiu porque houve um maior movimento aqui no Brasil, que até hoje não foi esperado por movimento nenhum, nem pelas diretas já, nem pelos impeachment, por nada. Foi o maior movimento da época que se teve para poder que acontecesse a abolição. Existia essa questão das barreiras comerciais no mar, que teve aí a questão só para o inglês ver, que foi dito também, certo? Mas houve uma pressão interna na qual os abolicionistas fizeram um movimento tão grande que não tinha por onde ela sair, a Princesa Isabel, não se assinar. Então, eu gostaria de saber de vocês, que são pessoas intelectualizadas, sabe? Como vocês enxergam o nosso 13 de maio, a abolição da escravidão. Eu sei que ela tem que dar, ela teve um papel importante na nossa história, ou não teve, ou foi realmente, como diz aí algumas cabeças do nosso movimento negro, que foi uma falsa abolição. Essa é a minha pergunta para vocês. E quero mais uma vez parabenizar pela exposição que foi feita pela doutora Ana Lívia e pelo doutor Ademir. Então, de parabéns, realmente, todas as vezes que ocorrerem palestras como essa de vocês, eu quero estar presente na sala, seja onde for, ou presencial ou virtual. Parabéns. É isso que eu queria perguntar. Tem outras perguntas, mas vou focar nessa daqui. Obrigada, Alfredo. Doutora Ana Lívia, gostaria de responder. Eu agradeço pela pergunta, pelo questionamento e também pelas considerações anteriores. Em relação às considerações anteriores, até também complementando o que foi trazido pela doutora Adriana, né? Esse aspecto da identidade realmente é muito importante, é essencial, é algo que realmente impacta na nossa vida enquanto pessoas negras, né? Não ter esse conhecimento de onde viemos, e isso impacta talvez para onde vamos, né? E eu tive a possibilidade de fazer um exame de DNA, não específico, que como o doutor Ademir bem disse, que é aquele que é, enfim, dos Estados Unidos, né, que você consegue saber a tribo, e realmente foi uma sensação muito impactante e agregadora de saber, enfim, a localidade da África, o país, saber que tem uma perspectiva de ter também, né, portugueses ali no meio de tudo. Então, é uma experiência muito rica que eu acho que, como o doutor Ademir colocou, deveria ser democratizada numa perspectiva, enfim, financiada, e para que todos tivessem acesso a isso. Então, realmente traz uma sensação de pertencimento, de contato com a ancestralidade, né? Porque, como bem dito pelo doutor Ademir, e queria reforçar aqui que aprendi muito com o senhor hoje,
o continente africano ele é muito diverso, né? Então, nós estamos falando de um continente com muita diversidade. Então, é importante se conectar com a sua ancestralidade, né, com a história dos seus ancestrais específicos, sem prejuízo da gente ter, enfim, um amor pelo continente africano, entender qual que é o detalhe, né, dos nossos ancestrais especificamente. E partindo para o questionamento, né, do Sr. Alfredo, eu entendo que o 13 de maio ele tem um impacto na perspectiva formal, né? Porque, e aí como uma profissional do direito, né, teve uma perspectiva de jurídica, né, de indicação da liberdade, né, das pessoas negras escravizadas. Então, nessa perspectiva é um marco. Contudo, realmente a ausência dessas medidas complementares, né, e de toda a reparação que seria necessário para integrar essas pessoas na sociedade, ela nos permite dizer que foi uma abolição inacabada, né, porque ela foi feita de uma forma a trazer algo incompleto, né? Apenas uma liberdade formal, sem a materialidade do que era necessário para que essas pessoas se tornassem cidadãs e tivessem aí a possibilidade de acesso aos direitos, né? É o que a gente fala, que a população negra, em sua maioria hoje, não tem o exercício da sua cidadania plena, ainda que se tenha aí todo o aspecto formal, né? Então, eu diria que, como o senhor bem colocou, o movimento abolicionista, ele é considerado o maior movimento popular da nossa história, né? Nós tivemos incidência em todos os setores da sociedade, tivemos aí pessoas, cabeças pensantes, né? Então, ainda que tivesse todo um contexto no Senado, todo o contexto dos proprietários de escravos, tínhamos aí vários interesses, mas houve sim uma movimentação popular, né, e uma resistência muito grande. Então, realmente é importante não apagar a figura dessas pessoas, né, como bem colocou a doutora Adriana, de todas as personalidades, e indicar a importância do movimento abolicionista, ainda que se tenha, né, a figura aí da princesa Isabel formalizando, e mesmo todo o contexto, todos os debates que ocorreram no contexto do Senado, mas sim tivemos muitos personagens importantes e, por fim, compreendendo que o ato de resistência, ele não abarca somente uma revolta ou uma fuga, né? Mas havia, sim, resistências diárias. E, inclusive, por exemplo, a figura do apadrinhamento, né, que muitas pessoas escravizadas faziam, era uma forma de resistência, buscando possibilidades melhores para os seus descendentes, né? Então, a gente tem que pensar em resistência de uma forma mais ampla, e que são contribuições importantíssimas também nesse contexto do movimento abolicionista. Obrigada, doutora Ana Lívia. Doutora Ademir? Olha, eu me somo aí com a fala da doutora Ana Lívia, né, e apenas faço uma colocação complementar aqui contextual, que a época foi, diante de todo o movimento, né, foi o que foi possível, porque existia um Senado, um Congresso, que era formado dos proprietários de terras, e esses proprietários continuam até hoje por aí. Então, quer dizer, essas famílias, elas hoje estão com os bisnetos, tataranetos daqueles que estiveram lá atrás. Então, na sua grande maioria, ainda continuam dominando. E, baseado nisso, o que nós temos conquistado nesse momento, quer dizer, então foi o que foi possível naquele momento. Então, hoje, né, não podemos desvalorizar, né, o resultado, porque foi fruto de uma grande luta, embora a conquista tenha sido, né, nesse campo
que foi muito grande enquanto se tornar, sair do status de coisas para o status de cidadão. Né? Isso aí, imagina, né? Ontem eu vi algumas reflexões de alguns colegas nossos militantes escrevendo, falando, né, sobre os pais, os avós dele, quando chegava o 13 de maio. Então, a gente não pode ignorar isso, essa importância. No entanto, se chama de inconclusa, abolição inconclusa, porque não obteve um resultado satisfatório para nós que continuamos, né, que estamos aqui, herdeiros desse processo. E acredito que eu vou fazendo uma comparação agora, nós somos 54% da população. 54%, 55% da população. Quando a gente discute as ações afirmativas aí, através dos processos de cotas para ingresso nas universidades ou no serviço ou no trabalho, se fala de 20%, 30%. Na nossa própria ordem, né, este ano, vamos ter, né, essa revolução das cotas para 50% para mulheres e 30% para negros, homens e mulheres. Acredito que daqui a 30, 40, 50 anos, poderão dizer, mas por que vocês, aquela época, se eram 54% da população, se contentaram com 20% ou 30%? Então, a história, quer dizer, diz o momento, né, a fotografia do momento foi aquela que não nos contemplou, mas sempre devemos buscar a questão dentro de um contexto histórico, né, considerando as pessoas que lutaram e que resistiram e que perderam a vida por esse processo. Então, essa é a minha reflexão sobre o 13 de maio. Alguém mais teria alguma fala, alguma pergunta para fazer? Olá, boa noite, me ouvem? Sim. Olá, boa noite. É o professor Renato aqui do Rio de Janeiro. Satisfação participar aqui desse evento com figuras tão ilustres. Muito boas as falas. Eu não sei se vocês estão me ouvindo aí. Eu estou ouvindo perfeitamente, vendo vocês. Eu gostaria de, além de parabenizar, colocar uma reflexão em relação à questão do 13 de maio. Eu penso que algumas questões precisam ser faladas em relação ao 13 de maio. O movimento negro, de um modo geral, analisa o 13 de maio como uma data muito isolada, quando o 13 de maio ele é resultante de um processo internacional pela abolição da escravidão, pelo fim da escravidão. Esse processo começa com um processo pelo fim do tráfico atlântico, né, das primeiras leis que o Brasil assina com a Inglaterra e depois não cumpre. E em vários países quando a gente analisa a abolição no mundo, né, sobretudo na América Latina, a gente vai vendo que de um país para o outro era de um ano, 2 anos a diferença. No Brasil, a abolição começou a acontecer internamente. Alguns estados já tinham declarado, alguns lugares já tinham declarado o fim da escravidão, né? O mais famoso é o Ceará, lá com o evento do Dragão do Mar. Mas o 13 de maio ele foi o ápice de um processo que começa, na verdade, com a lei do ventre livre. Você tem lei do ventre livre, você tem lei do sexagenário, depois você tem a abolição. Do ponto de vista jurídico de então, a abolição foi uma lei que não foi aprovada por unanimidade e resultou de um acordo entre a coroa portuguesa, que estava aqui no Brasil, e os fazendeiros. Do ponto de vista do direito de propriedade, a lei representou uma expropriação dos fazendeiros, porque o escravo era coisa, ele era res, ele valia. E sobre o valor, a igreja arrecadava um tributo, o Estado arrecadava um tributo, muita gente arrecadava tributo com aquilo. E já no fim da escravidão, a gente tinha a figura dos escravos ao ganho, os escravos que iam fazer pequenos serviços para os seus senhores. E o que ocorre com a abolição? Muitas famílias quebram, porque elas tinham, no seu meio de sobrevivência, a escravidão, o escravo. O escravo era o petróleo da família, né, do patriarcado, da casa grande. Então, quando você coloca o escravo livre,
você quebra muito fazendeiro. Isso gerou um problema. A história não conta isso, pouca gente no movimento negro conta isso. Isso gerou um problema muito grande para o Império. Então, a saída foi fazer esse acordo. E o que ocorreu nesse acordo? Por isso é que preciso contextualizar. O Império se vê forçado, sobretudo por conta das pressões internacionais e internas do abolicionismo, que, como falaram aí, né, foi um movimento espetacular, né, e era um movimento republicano também, por um lado. Logo que acontece a abolição, o Império não cumpre o acordo com os fazendeiros. E o que ocorre com os fazendeiros? Os fazendeiros se aliam aos militares positivistas e derrubam o Império. Tanto é que a Lei Áurea é em 88 e o Império cai em 89. Então, acabou. O status quo da servidão acabou. Ele mantinha, não era só o negro, como ele mantinha ele mantinha toda a economia, toda a sociabilidade, todo um tipo de sociedade que, quando acaba com a escravidão, não tinha mais como ter reino aqui, não tinha mais como ter império aqui. Então, acaba o império, acaba aquele modo servil, ultrapassado do sistema de castas, e você tem lugar a república, que é a República Velha. A princesa Isabel chega a escrever uma carta, depois da abolição, dizendo que agora tinha que se fazer uma segunda abolição, dando terra para os negros. A princesa Isabel tem uma carta em que ela diz isso. Agora, o mais interessante dessa história, que pouca gente sabe, aqui no Rio de Janeiro tem uma casa chamada Casa de Rui Barbosa, em que estão lá os textos do Rui Barbosa, estão lá as coisas que o Rui Barbosa, ele foi o jurista chamado para escrever a primeira Constituição Republicana, que foi de 1891. Nessa Constituição, doutor Ademir, o Rui Barbosa, ele copia dos Estados Unidos da América. O Rui Barbosa era ministro da Economia da República Velha. E o Rui Barbosa, então, como um grande jurista, foi peticionado pelo movimento de fazendeiros para ter que se manifestar acerca do direito de propriedade desses fazendeiros, aspas, lesados, expropriados pela Lei Áurea. Os fazendeiros criaram, após a abolição, um grande movimento pedindo indenização, não mais ao Império, mas agora à República. E o Rui Barbosa despacha, dando uma decisão como ministro da Economia contra esse pedido dos fazendeiros. Ele despacha da seguinte forma. Primeiro, ele faz um relatório do qual era o pedido de algumas famílias de fazendeiros, pedindo indenização por conta da abolição. E ele diz o seguinte: nego. Se tiver que indenizar alguém, seria melhor que indenizassem os escravos. Isso é o Rui Barbosa falando. Se tiver que indenizar alguém, seria melhor que indenizassem os escravos. Então, desde Rui Barbosa, do início da República Velha, que se sabe que a reparação é justa. Muita gente no direito critica um instrumento da reparação. Prefere discutir ação afirmativa com base em outro tipo de fundamentação, por exemplo, justiça distributiva, né? Ou mesmo a justiça do reconhecimento. Mas a justiça que se dá com base na reparação, desde Rui Barbosa, que se sabe que ela é necessária e é fundamental para um país como o Brasil. Eu estou também, para fechar minha fala aqui, que eu já me alonguei demais, eu sei que em São Paulo, um vereador fez um projeto de lei querendo que as pessoas possam fazer esse exame que vocês falaram aí, né? As expensas do Estado como um direito de reparação. Penso que Campinas, apoiado pela comissão, poderia também pensar num projeto de lei desse, se é que já não pensou. Muito interessante que as pessoas negras que possam, tenham acesso, e as que podem, e as que querem e não podem pagar, deveriam ter esse direito sendo pago pelo Estado, por conta de que foi o Estado o maior financiador da abolição, do processo de escravização, do processo de expoliação e de desumanização do povo preto, como fala o Ashley Mbembe, na Necropolítica. Então, o Estado brasileiro, a ele sim, a gente tem que solicitar todo tipo de reparação. E essa tese é uma tese muito bonita, porque é uma tese que outros povos já usaram, sobretudo os judeus depois do Holocausto. Então, nós não estamos inventando nada, a gente só está querendo justiça. Desculpa aí se eu me alonguei, obrigado aí pelo espaço para poder refletir aqui com vocês, parabéns aí pelo evento, viu?
Muito axé. Parabéns aí, doutora Ademir, doutora Adriana. Tudo de bom. Obrigada pelas reflexões, professor Renato. Eu gostaria só de registrar e agradecer a presença da doutora Raquel Tamassia, diretora da CAAS. Por conta do problema técnico, não pude fazer isso anteriormente, mas muito obrigada pela presença, aliás, que sempre nos prestigia, sobretudo nesses temas que são tão caros a nós. Muito obrigada, doutora. Na verdade, Adriana, eu que tenho que agradecer pela possibilidade de aprender tanto nessas palestras. Eu até fiquei em silêncio, porque hoje é um dia especialmente que eu tenho que silenciar e aproveitar todas essas palavras. A Ana Lívia, como disse o doutor Ademir, deu uma aula magna aqui. O doutor Ademir, como sempre, que é um grande amigo e por quem eu tenho um carinho muito grande, também nos trouxe questões fundamentais e vai me fazer refletir por muitos dias. E eu sempre penso isso, quando as palavras nos vêm e nos fazem refletir e nos fazem repensar conceitos, é porque a aula foi realmente boa. Então, na verdade, eu que tenho que agradecer essa oportunidade, agradecer o convite e a possibilidade de estar aqui e a generosidade de todas as pessoas que falaram, de virem e compartilharem generosamente todo o seu conhecimento. Obrigada, Adriana. Nós agradecemos, doutora Raquel. Vamos partindo já para o final da nossa palestra, do nosso evento. Eu vou pedir para os nossos palestrantes fazerem essas considerações finais e do todo o público. Doutora Ana Lívia, por favor. Antes do meu agradecimento, eu gostaria só de fazer pouquíssimas observações em relação ao que o professor Renato Ferreira trouxe, realmente retocável toda a contextualização que foi trazida, né, e engrandeceu aqui o que já tinha sido colocado, né, e de fato, nessa perspectiva, né, do contexto da abolição, né, realmente havia um debate muito grande, principalmente em relação aos proprietários de pessoas escravizadas, né, com esse intuito de indenização, porque, enfim, iria ter ali uma perda, né, do seu capital ali, da sua mercadoria. Então havia sim uma discussão e houve esse pleito, né, em relação a uma medida de indenização e uma revolta com relação a isso. E só adicionando um fato também que poucos conhecem, que é o fato de que André Rebouças, né, ele tinha uma proximidade com o Império ali e sem prejuízo dele ser, obviamente, um abolicionista e a favor ali da abolição, ele não... ele defendia a monarquia, né, porque ele tinha um indicativo de que aqueles que estavam pensando numa república eram pessoas que eram, né, senhores de escravizados. Então ele dizia que isso iria se voltar de alguma forma contra enfim, os libertos. Então ele defendia, obviamente, né, num contexto que ele era um liberal, mas ele defendia aí achava que seria uma saída melhor à monarquia em contrapartida da república por conta do apoio desses ex-proprietários de escravos, né, que enfim, que pleiteavam aí uma indenização. Então, nós temos todo esse contexto histórico que nos auxilia a compreender melhor, né, todo esse período e nos entender
hoje como sociedade. Então, é muito importante, como foi colocado aqui, que seja contada essa história com esses detalhamentos, né? Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Foi um evento, um debate muito rico. Fico muito feliz, agradeço o espaço e a oportunidade, espero voltar mais vezes aqui, agradeço a subseção, agradeço a doutora Ademir, a doutora Adriana pela possibilidade de participar desse evento maravilhoso, agradeço também a Maici, né, e a doutora Mariana no contexto da Comissão de Direito Civil. Fico muito feliz dessa parceria como advogada e militante no direito civil, como uma civilista, fico muito feliz de ter essa possibilidade de congregar esses dois assuntos que muito me são caros. Muito obrigada. Agradecemos, doutora Ana Lívia, e com certeza a doutora será muito solicitada por nós. Então, espero que nós possamos contar com a sua presença nos próximos eventos. Muito obrigada. Por favor, doutora Ademir. Eu quero agradecer a toda, em primeiro lugar, a doutora Ana Lívia, né, que disponibilizou a agenda dela para nos brindar aí hoje com isso que eu chamo de aula magna. Né? Doutor Renato também, que fez as observações, o Alfredo, né? Todos os pontos, a doutora Raquel Tamazia e as comissões que promoveram esse evento. A Comissão de Direito Civil, aí da qual a doutora, também como integrante da Comissão da Verdade, mas também da Comissão de Direito Civil, a Comissão da Igualdade Racial e a Comissão da Verdade. Então, que possamos fazer outros eventos assim. Doutora, quando a doutora caiu vossa ligação, eu disse que um evento como esse, isso que nós estamos fazendo, nós estamos buscando suprir uma lacuna da nossa academia, do nosso ensino do direito, sabe? Que não trata desse ponto. Então, isso aqui, eu acredito, é uma outra batalha que também devemos parabenizar a OAB por, através das suas comissões, trazer esses assuntos tão ricos, né? Essa noite riquíssima que tivemos aqui. E, finalizando, eu quero finalizar com as palavras da professora Maria Sueli, a secretária nacional da Universidade Federal do Piauí e também secretária da Comissão Nacional da OAB. Ela diz o seguinte, que ela todos os dias, quando ela vai dormir, ela pergunta, né, o que eu fiz hoje para enfrentar o racismo? Para diminuir o racismo, que possa aqui de mim e do meu redor. E no dia seguinte, quando ela acorda, ela também pergunta-se, o que eu vou fazer hoje para diminuir esse racismo? E buscarmos essa igualdade de direito. E entendo que um dos viés mais cruciais é que, dentro do ramo do direito, para nós, é o direito civil e o direito penal. Então, a gente precisa, evidentemente, que tem todos os outros direitos, mas aqui no direito civil está essa questão da personalidade, a questão da propriedade, elementos que são muito caros, que nos custam muitas vidas, que nos custou e tem custado até hoje. Bem como no campo do direito penal também. Quem sabe um próximo evento aí façamos com a Comissão de Direito Penal, Direito Processo Penal. E muito agradecer a todos que estiveram presentes neste evento. Muitíssimo obrigado. De minha parte, fico muito agradecido. Saio gratificado, sabe, rejuvenescido desse evento. Nós que agradecemos sempre, doutora Ademir, a sua presença, sempre muito rica as suas palavras, as suas explanações.
E o senhor sabe que eu sou uma fã inconteste do senhor, então, se eu começar a falar aqui do senhor, eu vou ficar até horas aqui, mas muito obrigada, o senhor é sempre muito aberta a contribuir, a enriquecer aqui o nosso debate. E só um adendo, doutora Ademir, não só a Comissão de Direito Penal, mas nós temos aí a Comissão de Direito do Trabalho também, que contribui muito para os nossos debates. Nós temos muito ali para debater sobre as relações de trabalho e, enfim, se nós formos passar por todos os ramos do direito, nós vamos ali pensar sempre uma questão aí racial para nós tratarmos, que tem a ver sempre com essa mazela desse período escravocrata que nós tivemos. E eu gostaria de agradecer, então, a todos a presença, mas antes de nós encerrarmos, de fato, o evento, eu gostaria de pedir para que todos abrissem as câmeras, para que nós possamos registrar o evento, tá? Registrar uma foto, a participação de vocês. Acho que Carol ou Andressa vocês podem tirar, ou doutora Maici, isso, por favor, faça esse registro para nós. Tem todo mundo com as câmeras abertas. Foi? Muito obrigada, doutora Maici. Eu gostaria mais uma vez então, de agradecer a todos pela presença, né, no nosso evento, e dizer que nós fiquem atentos, que nós teremos outros eventos da Comissão de Direito Civil, Comissão de Igualdade Racial e Comissão da Verdade. Então, muito obrigada e até o próximo. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado mesmo. Até mais. Um bom final de semana a todos. Obrigado. Parabéns pelo evento. Muito obrigado pelo convite. Estou agradecido porque enriqueceu o meu conhecimento. Boa noite para todos. Obrigado pela contribuição, Alfredo. Muito obrigada, senhor Alfredo. E por segurar esse bastão aí, abre à frente do legado do professor Eduardo de Oliveira. Isso você está na minha diretoria para me dar esse apoio. Só mais um recado, nós vamos ter certificado, também não tive tempo de falar anteriormente, tem um link aqui que as meninas colocaram para gerar o certificado. Eu vou tentar copiar novamente aqui. Se consigo. Acho que não. Tem. Coloquei ali para vocês o link, ou então pode entrar em contato com a secretaria da OAB. Deixa eu colocar. Carol, você consegue colocar o link novamente, por favor? Acho que ela acabou de colocar. Ela colocou. Então, para quem quiser certificado, pode clicar nesse link, preencher, que daqui mais ou menos 20 dias, um mês, esse certificado chega para vocês. Bom, muito obrigada, gente. Obrigada, até mais. Até mais. Boa noite a vocês todos. Um abraço, obrigado pelo convite mais uma vez. Boa noite.